Senhor. Reconheça que Deus te fez para adorar. Irmãos, há muitos bilhões de tempos atrás, quando a gente não consegue nem contar, Deus, ainda na criação do universo, Ele criou a terra. Só que há uma incógnita que sempre os teólogos hoje têm resolvido a respeito de Gênesis 1 e 2. Quando fala que Deus criou a terra, Gênesis 1 só fala isso, está no versículo 1. No 2 já fala a terra se torna vazia. Mas em Isaías diz que Deus não criou a terra vazia, mas criou para que fosse habitada. Então, Deus não cria nada vazio. Então há uma incógnita muito grande. O que aconteceu? Deus não criou uma terra vazia. Mas o que acontece é que a queda de Satanás na terra destruiu a terra. Mas o que aconteceu lá o primeiro pecado capital, que foi no céu, com Satanás, o orgulho, por achar que era melhor demais, por achar que, porque ele era o principal do louvor, ele regia todo o moral sozinho, pensou que era o principal, pensou que ele tinha, era maior inclusive do que Deus. Ele fala em Ezequiel, diz a respeito disso: subirei ao mais alto do céu, porém eu estou em cima do de Deus. Ele pensava que era muita coisa, mas Deus chama o seu exército, liderado por Miguel. Estava Miguel mandar Satanás lá de baixo, o próprio Jesus faleceu, via Satanás cair lá de cima como uma estrela de fogo. E lá em Apocalipse diz a respeito disso: Miguel e seus anjos batalharam contra a serpente e a precipitaram de lá de cima. Mas o que acontece é que Deus, antes dele cair, tomou dele algo muito especial. Enfiou a mão dentro dele e tomou dele todo aquele louvor, aquela adoração, todo o direito de adoração que ele tinha. E quando ele caiu, ficou um silêncio muito grande no céu, ninguém mais estava adorando, e não tinha mais nenhum maestro principal. Então os anjos veio perguntar, e alguns até talvez se colocaram na posição: eu posso ser o principal? Deus não. Se vocês querem louvar, continue louvando, mas nunca mais vou colocar um anjo principal aqui. Passou algum tempo, Deus desce na terra, ele começa a fazer do boneco de barro, começa a fazer um homem. E Satanás, observando de longe, vendo o que estava acontecendo, Deus pega e quando ele termina de fazer aquele homem, ele pega e chama o homem, levanta-o pela mão, sopra em suas narinas, e ele então ganha fogo de vida. E aí Deus dá um primeiro presente para o homem, que é um presente que nos faz nós entendermos quem nós somos. Então quando ele levanta ele, pastor, ele dá uma olhada para os olhos de Abraão, de Adão, e isso Satanás olhando de longe, ele pega e fala: Adão, desculpe, Adão, eu tenho algo aqui para te entregar, é algo muito importante. A pessoa que tinha antes, ele não valorizou. Eu espero que você valorize, eu espero que você use bem o que eu vou te dar. E ele enfia a mão dentro de si e pega umas joias preciosas e olha nos olhos de Adão e diz para ele: Adão, eu te dou nesse momento a unção de adorador, Adão. Aleluia! Nós somos formados para adorar o Senhor. Você não sabe, meu irmão, mas quando você começa a adorar, todo o inferno se estremece, todos os demônios fogem de você. Você não sabe, mas você tem um poder muito grande dentro de você, a unção de adorador. Use essa unção para adorar ao Senhor. Saiba a importância que você tem. Reconheça que Deus te fez para adorar e que não fique com medo dos demônios que venham te atacar, não. Quando isso acontecer, adore a Deus, que você vai ver a glória a Deus. Adore a Deus, que você vai ver o inferno se estremecer e a vitória chegar em sua mão. Aleluia! Precisamos entender que Deus colocou em nós uma arma, como que uma arma secreta, e não é uma arma como metralhadora, como uma bomba nuclear, não é uma arma como lanças, como mísseis, mas é uma arma que é a unção de adorar ao Senhor, a unção de adorar a Deus. Corremos de pé nesse momento. Aleluia! Adore ao Senhor. Use essa arma que Ele te deu. Quando as dificuldades na sua vida vierem, quando os demônios vierem te atacar, vierem te afrontar, use essa arma.
confiando na sua vitória. Quer ter um exemplo disso, de quem adora, confiando na vitória? É Jó. A Bíblia diz que Jó passou por todas as suas lutas, por todas as suas dificuldades, dando glórias a Deus. Aleluia. Porque ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e ele virá em meu socorro. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Irmãos, Deus hoje abriu nossos olhos para que nós possamos ser revestidos da glória dele, seguindo esses passos, ou melhor, quebrando essas barreiras que têm nos impedido. A barreira da dependência de homens. Você não precisa depender de homens, você precisa depender de Deus. Dependa de Deus na sua vida. É Ele que vai te revestir, é Ele que vai te encher, é Ele que te dá poder. Devemos dar mais liberdade ao Espírito Santo para agir no nosso meio, começando a partir de nós, a partir de mim, a partir de você. Devemos dar liberdade para que o Espírito Santo mova de maneira sobrenatural e unirmos, irmãos. É importante isso, muito importante, a união da igreja, a união de saber que você precisa um do outro. Você depende do seu irmão do seu lado e ele depende de você, e vocês juntos vão chegar no céu. Aleluia. E reconhecemos o quanto nós somos